chegou mais uma compra. Olha o desespero da vontade de comer farofa. Aqui é o danado do calentador, do aquecedor. Teste 1 com o nosso aquecedor atíssimo. Foram 5 noites dormindo aqui em San Diego. Ah, A gente sim, tinha planejado para passou assim. passar e coisa. A gente acordou no estacionamento. Já aconteceu algumas coisas aqui no nosso dia, porque a gente ainda tá se Adaptando, vendo novo, o terreno então, aqui como a gente tá conhecendo funciona. as coisas, passemos de novo no Walmart, porque ali você precisa de alguns dias para entender Sim. o tanto de coisa que tem ali dentro, porque tudo que você pode imaginar Gigante. tem no Walmart. Então, Depois a gente filma pra vocês com calma, né? Porque por enquanto a gente tá muito deslumbrado, tudo a gente fala, nossa, olha isso aqui, eles têm tudo pra tudo. Mas aí a gente vai mostrar com mais calma. E uma coisa que alguns viajantes já fazem há um tempo, né, é ter um plano da Planet Fitness aqui nos Estados Unidos para poder tomar banho, para usar uma academia, que também seria legal, né? E para quem é da região aí de São Paulo ou dos grandes centros, né, é muito parecido com a Smart Fit ou com a Blue Fit. Nesse tem estilo. O plano simples, que te dá direito aí naquela unidade que você fez o cadastro, ou o plano Black, que inclusive chama plano Black aqui. Sim. Que você pode ir em várias unidades pelo país. Então a gente acabou de fechar o plano Black, né? A Carol fez isso. A ideia é pra gente poder usar algumas unidades. A gente já falou, né? Nossa ideia não é ficar nas grandes cidades, né? É ficar passar pelas cidades e ficar mais nos parques. Mas onde tiver uma no caminho a gente usa, né? Porque vai ser ruim aqui de ficar montando, acho que a barraca. Tá mais frio, olha como a gente já tá aqui hoje. Só de subir o quê? 200 quilômetros? Sim, só de cruzar a fronteira já esfriou. Já ficou bem mais frio. É meio que psicológico, parece até. Sim. Então, pra quem tem interesse em vir pra cá, né? E fechar, a gente... Uma grande dica agora, hein? Presta atenção. A gente, ontem, né, à noite, a gente queria já ter fechado, mas no site e também presencialmente que a gente entrou, o plano custa R$25,90 ou R$25,99. O plano Black que dá direito ao acompanhante, então sim. Então a ideia nossa foi fechar só um plano, porque aí tem direito ao acompanhante. Ainda tem uma taxa de admissão? 29 de admissão, não era? 20. 19,99 de admissão, que Isso. é assim que você faz o cadastro, você teria que pagar essa taxa. E mais uma taxa anual de $49. Então, no final das contas, somando tudo isso aí, fica caro pra caramba, né? Aí a gente ficou, vixe, será que vale a pena? Nosso visto só dá direito até abril aqui, né? Vamos usar tanto assim, ou só vai ser uma vez por mês? Então, a gente ficou na dúvida se valia a pena ou não. E hoje, procurando com mais calma, hoje a gente já tem um número de telefone aqui local, a gente já conseguiu fazer toda uma pesquisa e achamos na internet um cupom de desconto que deu direito a um mês grátis aqui na Planet Fitness, sem cobrança essa cobrança anual, sem a cobrança de entrada, e só vai cobrar no mês de março os $25, né, que são os mensais. Ou seja, então, a gente economizou uma grana graças a um cupom que a Carol achou. A gente sempre brinca que quando a gente estava no Brasil e via lá na TV, tinha os doidos dos cupons, alguma coisa assim, um programa americano que as pessoas juntavam um montão de cupom por mês, em vários meses assim, e iam fazer uma compra gigantesca de 40 quilos de ração de gato, e o cara nem tinha gato, mas só pelo prazer de ir lá com o cupom e não pagar nada, ele achava aquilo incrível. E a gente sempre brinca que quando a gente chegasse nos Estados Unidos seria assim, né? Uma loucura de cupom. Cupons e aí, brincando. No final das contas, no primeiro dia, a Carol achou um baita de um cupom. E não foi difícil. Até se alguém tiver interesse, eu vou deixar ele aqui na descrição do vídeo, para também ajudar mais viajantes aí que estiverem vindo. Não sei se ele vai estar válido ainda. Se não tiver, manda mensagem pra gente no Instagram. Uma pesquisa rápida na internet. Uma pesquisa na internet também que a gente achou, não foi difícil de achar. E agora vamos tomar, eu acho que o nosso primeiro banho na Planet Fitness. Agora sim, estamos prontos pro nosso primeiro dia. E já vamos aproveitar que a gente tá indo aqui, né? Fazer um pouquinho de exercício. Dar um susto no corpo. E vamos ver se vai funcionar, né? Porque a gente tem dúvida, porque a gente não pagou nada e já tem um cartão Black. Deu certo. Deu certo. Tudo beleza. Tudo pelo aplicativo, só escaneia ali um QR Code na maquininha e liberou. Pronto, agora vamos ser fitness. Pra dar uma balanceada nas comidas daqui, a gente vai poder queimar aqui as calorias. Já fiz exercício, já tomei banho e aqui tem até uma área de cadeiras de massagens, como a gente é black, poderia usar. Isso aqui, pelo que eu entendi, é para se bronzear, bronzeamento artificial. Os sofazinhos.
Não sei o que é isso. Nossa, que coisa mais doida aqui. Acho que isso aqui também é tipo de massagem. Eu acho que é isso. O Thiago foi tomar banho. Como a gente tava com uma mochilinha só, cada um tá indo uma vez. Mas tá aprovado. Banho, ó, delícia. E a gente veio aqui agora num outro parque, né? Um parque estadual, Torrey Pine. Eu não sei como pronunciar o Torrey, mas enfim, é essa montanhazinha que tá aqui na nossa frente. Tem uma trilha ali, né? Pra gente ter uma vista legal de cima da montanha. Aqui pro mar, que a praia... Aqui essa praia é meio... Não é tão bonita porque é de pedra, mas lá de cima deve ficar bem bonita essa vista. E a gente até foi lá no estacionamento oficial, só que tem uma taxa de $15 pelo dia. Só pra estacionar. E é do lado, né? E aí a própria menina que estava lá na guarita falou, mas se vocês não querem pagar, vai ali no estacionamento na rodovia, você pode parar de boa, é super seguro. E aí você pode entrar aqui e fazer a trilha sem pagar nada. Muito bom. Esse aqui, o circuitinho bem curtinho. Deu 1,5 milha, eu acho. Sim, bem tranquilo, gostoso. E agora a gente tava olhando nos e-mails, né? O Thiago tava olhando. E chegou mais uma compra. A gente comprou mais coisa na Amazon. Sim. A bomba d'água e um carregador de notebook, né? Direto 12 volts. Só compras conscientes por aqui, por enquanto. Só que juntando tudo fica caro, né? Porque é $30 pra cá, 80 pra lá do aquecedor. Mas são coisas que precisa, que a gente tava né? precisando, sim. Então vamos pegar. A gente vai lá pegar no locker agora, né? Depois já instala, porque a gente tá... A base da bomba aqui não tá tão legal agora, né? Verdade. E mais tarde a gente pega nossas outras encomendas. Com nossos amigos, né? Então aqui a gente veio na 7-Eleven, que é uma loja de conveniência, né? Deve ter imposto, essas coisas, pra vir no Amazon Locker. Então aqui a gente vai passar o código de barra e pegar, e um desses coisinhos vai abrir pra gente pegar nossas encomendas. Só bomba d'água aqui? Não, tem duas coisas. Muito bem, muito fácil, hein? Ó, essa é a bomba d'água. Para quem tem curiosidade, foi $30. Só que tudo aqui tem taxa. Então é $30 antes da taxa. De taxa para os dois foi $5, né? Então imagino que foi $2,50 para cada um. Essa bombinha. A gente já teve uma desse modelo e deu problema aqui para variar no pressostato. Beleza. Ela dura 1 ano mais ou menos com a gente. Essa da Ciflow, né? A outra a chinesa menos tempo. E esse aqui também $30. É um carregador de laptop. Isso, mas direto 12 volts. Agora, o meu medo é o nosso laptop. Tem dois conectores. Tem mais de uma opção. Provavelmente essa aqui é grande, nossa. Tudo certo. Então, pra quem ficou curioso, não repare a bagunça, mas é assim, ó. Esse aqui é direto 12 volts, né? Acendedor de cigarro. A gente vai enfiar aqui. Aí esse conversor aqui converte de 12 volts para 19,5, acho, 19,7, 19, quase 20 volts, que é o que o notebook precisa para carregar. E ele não converte para corrente alternada, então ele fica com corrente contínua, que é o que tem na nossa bateria.
Então sai corrente contínua aqui, passa por aqui e vem por aqui e beleza. Tá carregando aqui o nosso Note. E o bom é que o nosso... Aqui não dá para ver muito bem por causa da tela, mas tá 12.7. Quando a gente ligava lá no inversor e botava o carregador do Note aqui, ficava para 12.2, 11.8, depende se tinha sol ou não, né? Pelo menos tá funcionando. E é isso aí. Depois eu instalo a bombinha. A sensação de andar num Tortuga com todo mundo passando a gente aqui na avenida. Diz que a gente tá 80 aqui. Depois, vire à esquerda. Passadinha num mercado que, pelo que o Thiago falou, deve ser um mercado... Deve ser um mercado persa. Tem um monte de coisinha diferente aqui. Tem castanha portuguesa a R$3,99, é meio quilo, né? Uma libra. O morango não tá tão caro assim, tá R$2,49. Tem uns negócios bem diferentes aqui. Isso aqui, que eu não faço ideia do que é. Ou isso. Tem vários tipos de pão sírio aqui também. Já voltamos com as nossas compras. Então foi morango, castanhas portuguesas, uma cúrcuma, cenoura, banana, pimentão e um pão sírio, né? Já que fomos no mercado árabe, né? E temos a farofa. A gente de manhã deixou de molho já feijão, que a Nádia tinha dado pra gente. Sim. E aí hoje compramos farofa, então hoje é arroz, feijão e farofa. Eba. Olha o desespero da vontade de comer farofa, nem começou a fazer a comida, já quer comer. E olha que eu não sou nem muito fã dessas farofas prontas, eu preferi até a farinha de mandioca, mas é o que há. Muito bom. O feijão tá pronto e a gente mudou os planos. Como já é umas 4 horas da tarde, a gente vai comer com feijão com farofa. Carol tá editando aqui enquanto isso. A gente vai dar uma pausa para almoçar. E enquanto ela tava editando lá, eu tava trocando a bomba. Essa bombinha já tá pro lado de fora. A chinesa que tá com problema. E agora é só instalar a nova. Mas depois do almoço, né? Farofa. Delícia. Até colocou uma castanha portuguesa aqui pra cozinhar junto. Nossa aqui, né? Tá mole? Tá gostoso. Bom. Que eu te experimentei. Epa, tem água de novo. Funcionando bem. Dá pra lavar essa louça toda agora? Tá ótimo. Muito bem. E depois de fazer um pouco de academia e tomar um banho pra ficar lindos e cheirosos. Quentinho, hein? Da Quentinho. academia. A academia valeu a pena só pelo banho. Já valeu super a pena. Mas a gente tem feito academia mesmo, né? Sim, a gente... É bom, né? Nossa, fazer... Na verdade, eu nunca fiz academia na minha vida. Só fiz esportes. O Thiago virou meu professor na academia, que ele sabe algumas coisas, ele me passa. Mas então, agora estamos limpos e cheirosos para encontrar nossos amigos, a Pri e o Juan, que moram aqui em San Diego, e eles receberam algumas encomendas, né, pra gente. Quebraram um galhão. Obrigada. E agora a gente vai lá encontrar com eles. Vamos comer um hambúrguer, que a gente ainda não comeu hambúrguer aqui. Parece que um tal de In and Out é tipo um McDonald's da Califórnia, pelo que eles falaram. Então a gente vai provar, pegar as encomendas, dar um abraço e amanhã a gente já deve seguir para outros lugares, né? Sim, vamos sair da cidade. O Thiago tá agoniado aqui de ficar na cidade, mas foi legal conhecer San Diego, fazer umas trilhas, né? É uma cidade bem praiana, né? Aquela parte ali perto do oceano, tudo mais, é bem de alto padrão, parece, pelas casas e tudo mais. Pensando em viver nos Estados Unidos, eu acho que é um lugar bem legal pra morar, né? Um tipo Santos melhorado, né? E quase no México, então o frio aqui não é tão frio, né? Isso é bem importante. Então vamos lá encontrar os amigos. Chegaram nossos hambúrgueres, estamos com os nossos amigos aqui, a Pri e o Juan. Anos depois, a gente se encontrou no Brasil, se conheceu pela Linha, que é uma amiga nossa. Então aqui viemos de carro conhecer a cidade deles. A gente já tá com as nossas encomendas aqui, já demos tchau pros nossos amigos que estão indo embora.
Foi muito legal encontrar com eles aqui também. Quebraram um galhão. E a gente falou português de novo, pela segunda vez, sim, já em pouquíssimo tempo. O Rô é mexicano e a Pri é brasileira, né? Mas aí eles falam português, o Juan fala português perfeito. Aqui a gente tem um aquecedor a diesel, um monte de pecinha pro carro e um protetor de paralama de alumínio pro carro também. Boa, amanhã a gente abre e dá uma olhada legal nisso aí. Vamos arrumar onde dormir. E só pra constar, hambúrguer aprovado, muito bom. In and out. Bom. Your defender's out. Oh, thank you, man. Thank you. E hoje a vista que a gente acorda é um Taco Bell e outro negócio de evento, de casamento. Bom dia! Bom dia! Acordando por aqui num frio doido, agora tá saindo o sol, já tá mais quentinho. Tá melhor agora. E o bom de dormir no estacionamento assim é que lá no Taco Bell tem banheiro. Então, utilizar os serviços. Sim, a gente dormiu na porta de onde a gente foi ontem, né? Naquele hambúrguer. Então, tá bom. Essa é a vantagem de ter um carro, né? Faz parte da viagem. E aí hoje a ideia já é seguir talvez para um parque, né? Vamos dar uma olhada ali no aquecedor, nas coisas que a gente recebeu, talvez instalar, porque aqui talvez seja mais fácil, como aqui é cidade, se precisar de alguma coisa já tá mais fácil, nas lojas. Sim, tem aquele chuveirão da Planet Fitness também, mas esse tem em vários lugares, então daria pra... Mas hoje mesmo já tentar pegar a estrada para chegar mais perto de algum parque. E a nossa ida no banheiro resultou em compras, porque a gente acabou indo no mercadinho que tem aqui. Mercadinho não, né? Mercado chiquezinho. Tipo um pão de açúcar. Sim. E a gente achou que ia sair sem nada, né? Porque as coisas não são tão baratas. Tipo, uma caixa de cookies é 5 e pouco. Mas tem algumas coisas, alguns achados aqui. 2 achados. Uma caixa de brownie, grandinha, até por R$1,29. Essa tava no clearance, né? Tava. Que é a promoção. Na promoção, que ela vence no comecinho de fevereiro. E a gente comprou 2 pãezinhos de... acho que é pão integral esse aqui, né? Acho que sim. Pela cara dele. Esse aqui foi 69 cada, esse aqui é o preço normal dele mesmo. Pronto, temos café da manhã garantido aqui. Boa. Hora de abrir os presentes. O carro a gente comprou junta para bomba de vácuo. Para quem acompanhou lá pelo Instagram, a gente teve problema na famosa bomba de vácuo do 300 lá no Panamá. E lá no Panamá mesmo a gente conheceu não, né? Falou pelo WhatsApp com um dos caras do Land Rover Club lá, que arrumou uma usada pra gente lá no Panamá. Então a gente tá com essa usada desde lá do Panamá. E no finzinho do México eu comecei a sentir o freio um pouco borrachudo. Ele, quando se aperta assim, ele dá uma vibrada, então ele fica pulsando. A gente tá achando já que essa bomba de vácuo já tá com problema que tá no carro. Então a gente comprou uma da Unipumps, que é a marca que a gente tinha antes, que nunca não tinha dado problema até dar problema, né? Compramos aqui mais besteirinha, né? O resto é mais besteira. Ah não, tem uma peça importante também. Aqui é seta aqui pra traseira, que uma delas tá quebrada. E a outra já tá bem... não tá tão laranja, tá amarelada. Essa aqui também é o freio, luz de freio aqui traseira também, que... essa aqui é da Wipak, né? Não sei como fala. Mas é uma marca boa. As que a gente tem era Britpart ou Bermac, aí é uma marca mais barata, então já está toda desbotada também. Isso aqui é coisinha para os pedais, então freio, embreagem e acelerador. Esse aqui é o reparo do braço Pitman. O braço Pitman, para quem não sabe, é o braço que sai da caixa de direção, né, do motorista. Então tem a caixa que faz toda a parte da hidráulica, aí sai um braço que liga... Aqui, no México eles chamavam de rótula, mas seria um cotovelo, um joelho, alguma coisa assim. Que é esse pino aqui, que o nosso tá com jogo pra caramba, você mexe lá, ele parece que vai soltar a qualquer momento. Então a gente comprou esse reparo
para trocar, para ver se fica beleza de novo essa parte da direção. Outra coisa que a gente comprou pro carro também, no mesmo site, né? Isso aqui tudo veio lá da Inglaterra. Eita. Preso, safado. Nossa. Ah, esse negócio pra pôr lá na frente. Nossa, isso aqui, o Thiago fala disso aqui. Desde que comprou o carro. Desde que comprou o carro, a gente foi no Brasil. No Brasil mesmo procurou, né? Uhum. No Brasil saiu uns R$400 na época, só que o de 2 milímetros. Isso aqui, para quem não está entendendo, é a proteção do paralama. A lataria toda do carro, do Defender, é de, tirando as portas e o porta-mala aqui, é de alumínio. E o alumínio é super maleável comparando com aço. E aí o que acontece muito ali no paralama, né, na asa do paralama, o mecânico ou o dono que é um pouco descuidado, alguém assim, para mexer no motor, apoia ali no paralama e os cotovelos marca tudo, porque como o alumínio é maleável, vai tudo abaloando ali. E o esquerdo nosso tá bem marcado. O direito até que não, tá bem retinho, impressionantemente, depois de 20 e tantos anos, mas o esquerdo tá bem marcado. Então desde que a gente pegou o carro, a gente tem essa ideia de botar os protetores. Lá no Brasil acabou ficando, foi levando com a barriga e nunca comprou. E agora, como a nossa ideia é vender o carro, já vende com menos um problema. Bonitinho. E acho que consegue pegar um pouco mais de dinheiro no final. Então esse aqui é de 3 milímetros, isso também é uma coisa que é difícil de encontrar no Brasil, geralmente encontra de 2 milímetros essa proteção. É alumínio, 3 milímetros então, e foi uns $60, já convertendo para dólar, né? Porque lá no site é em inglês, então em libra, e aí com frete e tudo mais, deu uns $200 tudo isso. E nossa terceira encomenda, na verdade segunda, né? Que ali veio em 2 pacotes, mas Nossa, que grande. era só uma coisa. Esse aqui é o nosso calentador, aquecedor a diesel. A gente falou com o Marcelo, do Se Joga no Mundo, com o Michael, do Aparando Sair. O Michael é a Bruna, né? O Marcelo é a Nádia. E o Caio também do Mundo Adentro. Mundo Adentro. Todos eles três têm aquecedor a diesel, então a gente pediu opiniões e os três falaram que é muito bom ter. Principalmente no frio que a gente vai pegar. Então a gente comprou, esse já estava aqui nos Estados Unidos, é chinês, né? Mas já estava aqui nos Estados Unidos. Então chegou bem rapidinho lá na casa dos amigos. E esse custou pra gente $90. É o de 2 kW. Todos eles, inclusive o Caio, que tem um carro igual ao nosso, tem ou de 5 ou de 8 kW, que por incrível que pareça, costuma até ser mais barato do que o de 2. Esse aqui é o danado do calentador, do aquecedor. Então, entra ar por aqui e sai o ar com CO2, né, com a queima do diesel. O diesel, não sei por onde entra, a gente vai descobrir ainda, mas faz toda a queima aqui e aí aqui vem o ar frio e sai o ar quente por aqui, dentro do carro, né? Sim, então a gente ainda vai ter que descobrir onde vai pôr ele direitinho, onde encaixa aqui dentro. Essa coisa arada toda. Mas o bom desse aqui, comparando com a gás, é que o escape, né, toda a queima vai para fora do carro, então tem fora e aqui em algum canto vai ter também um escapamento, alguma coisa assim. A nossa preocupação de pegar gás era ficar com tanto a queima quanto o gás, né, a ligação do gás ligada aí a noite toda. Então essa aí pelo menos dá uma proteção maior pra gente. E a gente está pensando em instalar o aquecedor a diesel embaixo aqui do Cubibox e aí provavelmente levantar ele uns 10 centímetros. E aí então ficaria, ele já é erguido, né, o original do carro já fica um pouquinho mais para baixo. Algum dono anterior já ergueu ele um pouco e a gente vai erguer mais uns 10 centímetros depois de instalar coisa. Então a primeira coisa é tirar essa porcaria aqui, abrir espaço para ver como é que vai ser. As bagunças embaixo, porque é um lugar inacessível geralmente. Mas acho que é um bom lugar pra gente colocar. Não vai atrapalhar a vida. Nossa ideia é deixar o aquecedor aqui embaixo, né, como já foi falado. E aí a parte de sucção de ar e diesel e a exaustão da queima, a gente vai furar essa chapa aqui e mandar lá para baixo. Deixa eu abrir mais espaço aqui. Aqui para baixo. Aqui tá o tambor, aqui bem aqui, eu tenho acesso a T-case, né, a caixa de transferência e o tambor do freio de mão. Então tem bastante espaço aqui para fazer a exaustão e a sucção do ar. Parece um lugar bom. Parece mesmo. O aquecedor fica aqui embaixo.
e a gente parafusa o Cube Box no lugar onde estava, só que com os calços um pouco maiores, né? O manual fala, acho que para ter pelo menos 2 polegadas, então aqui ficaria o ideal pra gente, só que aí a madeira tá encostando no aquecedor, assim, de espaço, né, de tamanho, e aí acaba ficando perigoso porque o aquecedor fica muito quente. E aí fala pelo menos 2 polegadas, que acho que é 5, a gente deve deixar uns 10 centímetros de garantia, e aí ficaria mais ou menos aqui assim, né? Sim. Põe o bração aí pra gente ver. Tá bom. Podia ser melhor, mas tá bom, né? Tá bom. E aí a saída de ar quente a gente direciona com essa mangueira pra cá, né? Talvez um pouco mais pra cima, um pouco longe da geladeira, pra não esquentar a geladeira à toa. Mas esse é o plano. Furar aqui a chapa agora e instalar primeiro o aquecedor, depois a gente vê como faz com o Cube Box. Claro que a gente não tem uma broca de 1 polegada, que é a medida desses tubos, tanto de entrada quanto de saída de ar. Então a gente está fazendo as gambiarras aqui, vários furinhos para abrir o furo maior. A gente até veio na Home Depot aqui, né? Procurar uma broca de 1 polegada, mas acho que a maior que tinha era meia, e aí tinha umas escalonáveis, né, que começa fina e vai aumentando, só que tava $74. Aí vamos de gambiarra. Foi um. A nossa falta de espaço está limitando a gente. Está limitando a gente com esse galão de 10 litros. Nossa ideia era botar ele aqui, afastar um pouco aqui o sofá, né? Depois cortar um pouco a espuma, mas parafusar ele aqui na madeira. A porta não fecha, não tem espaço suficiente. Eu já botei direitinho e tudo mais, não tem espaço suficiente. Ou fazer um pescador, furar nossa mangueira de diesel aqui, da entrada do diesel, essa aqui. Fura por cima aqui, faz um pescador lá para baixo no tanque de diesel. E aí a Carol pensou no seguinte, que talvez esse tanquezinho pudesse caber aqui, tirando a alça da geladeira. Então é isso que eu estou fazendo agora. Eu vou tirar essa alça aqui, para ver se ele cabe aqui, e eu consigo rebater o banco o suficiente para ficar confortável ainda na posição de motorista. Tá tirando uma foto com o Thiago. Bonzinho, ele perguntou se a gente precisava de ajuda, de dinheiro. Tá curioso sobre a viagem agora. E a gente tá quase finalizando a instalação. Pode não parecer, mas tá dando um baita de um trabalho, porque hoje já é o 2º dia de trabalho e a gente ainda não acabou. E já são quase 10 horas da noite e a gente está fazendo o primeiro teste do aquecedor. Teste 1 com o nosso aquecedor atíssimo. A gente passou ali no Walmart, o Walmart está aqui atrás. A gente passou ali na Shell, no posto de combustível, encheu um pouquinho o reservatório, né, que está aqui atrás. E está funcionando. O Cube Box não tá bom ainda. Não, ele tá, eu apelidei ele de Frank por enquanto. Ele tá meio Frankenstein aqui. Mas tá funcionando bem, tá bem quente aqui dentro. A saída de ar tá bem aqui assim. É que você e tá saindo super quente, né? Rapidinho já tá gostoso aqui dentro. Isso porque a gente tá deixando na função 5 aqui. Vai até 10 e a gente tem 1 também, né? Acho que 1 seria o mínimo. Sim. Esse, lembrando, é o de 2 kW. Menorzinho. É o menor que essa empresa tem. Muito bom. Valeu a pena o esforço. Sim, vai esquentar bem a gente, aí depois a gente dá uma organizada em tudo aqui para ele ficar mais acomodado. Bom dia, mais um dia aqui em San Diego. Mais um dia em San Diego. Em cidade que a gente tá aqui agoniado, querendo já ir pro parque logo, né? Mas a gente quer primeiro terminar de ajeitar aqui as coisas, né? O aquecedor ficou muito bom. Hoje a gente usou ontem à noite, né? Por umas 2 horas mais ou menos. Quentinho. E hoje de manhã por uns 20, 30 minutos acho que foi suficiente. Sim, ele realmente esquenta bem, né? Então, um dia de uso, né? Uma noite de uso.
e a gente marcou o nível ontem, quanto que a gente abasteceu, pra ter uma noção de quanto que ia gastar. A gente botou 3,9 litros, né? Botou em galão, mas referente a litro são 3,9 que a gente fez a conversão. E baixou um dedo aqui. Depois eu vou fazer... Opa. Depois eu vou fazer uma proporção para ver quantos por cento que chegou a baixar. É bom ter uma noção de quanto que a gente está gastando por noite. O nosso Cubibox tá uma porcaria, tá muito alto. A gente ainda vai ter que melhorar isso aqui. Acho que para pegar a estrada eu só vou tirar isso aqui que tá até atrapalhando para engatar as marchas para baixo, né? Segunda, quarta e a ré. Isso aí não tá aprovado, né? Não passou. O Frank tá muito feio, a gente vai dar uma reduzida nele. Uhum. Vamos ainda fazer uns testes para ver a temperatura que fica ali em cima do aquecedor, né? Quando ele roda, sei lá, por umas 2, 3 horas, para ver o quanto que a gente consegue abaixar e ainda ficar seguro, porque o Cubibox ali é todo de madeira, né? Inclusive embaixo dele. Então, nessa organização toda, a gente está começando a se livrar do que não precisa mais. E o engraçado, esse fluido de freio aqui, de direção hidráulica, é lá da Argentina. YPF, para quem não sabe, YPF, né? Para quem não sabe, é um ótimo convênio, não, posto de combustível, né? Que tem banheiro, chuveiro, tem toda uma infraestrutura legal para o viajante lá na Argentina. Uhum. A gente falava que é a casa do viajante. E assim que a gente saiu do Uruguai e entrou na Argentina, nossa bomba de direção hidráulica foi pro saco. Aí a gente já tinha a original do carro, que a gente já tinha feito a troca e manteve a original do carro. Aí só passou um silicone de alta temperatura nela, selou, ficou ótimo e instalamos lá e tá desde aquele dia tá rodando bem. Pequenos vazamentos, tão pequeno que esse litro aqui do fluido de direção durou até agora. Então, essa é uma das poucas coisas que ainda temos na Argentina. Tem isso e tem chá de camomila no carro. Tem muito calor. O estoque. E aí tem umas 3 caixas de chá de camomila que agora a gente vai tomar. O estoque do chá foi grande, né, para sair de lá, que era muito barato. E a gente tá pensando também, a Carol tem uma opinião, eu tenho outra opinião sobre isso aqui. E eu quero saber a opinião de vocês. Isso aqui então funciona da seguinte forma. É uma proteção pro paralama. A mais barata era na cor cru, na cor prata, né, de alumínio. Se quisesse preto, era mais uns $10, eu acho, uns R$60 de diferença. Não é absurdo, mas a gente tenta economizar o máximo sempre. Então, a minha opinião é que tem que ficar dessa cor mesmo, porque é mais fácil, não tem que pintar e dá um contraste legal, né? Verde com o prata. Com o prata. A Carol já acha que tem que ser preto. Acho que preto ia ficar mais discreto, ia ficar mais harmonioso com aqui a gente o tem um exemplo de uma peça preta. Eu acho que fica meio sumido, né? Mas acho que fica legal sumido. E esse aqui viria aqui, né? Tem que tirar o snorkel aqui para conseguir fazer a instalação. Mas aí fica dos dois lados essa peça. A gente tem que baixar a tampa para ter uma visão melhor. Eu ainda acho que preto fica melhor. Eu acho que a gente vai rebitar ele prata mesmo. E aí se quiser no futuro, não, daqui a se alguns rebitar meses, já era, que eu sei. aí a gente pinta. Não, se botar aquelas fitas pra mascarar, dá pra pintar com spray fácil. Ah, tá. Vamos ver. Mas isso não vai ficar pra hoje, isso a gente faz. Senão a gente não vai sair daqui com certeza. Se fizer mais coisa hoje. Ontem já foram 5 noites dormindo aqui em San Diego. A gente tinha planejado pra passar e coisa. Sim, só que a gente pegou as coisas com os nossos amigos, fez a instalação teve parada de compras. Sim, a gente tá fazendo bastante academia, né? Isso é a do bom. Já que estamos aqui mesmo, né? Já estamos pronto aqui pra ir pra academia também. Boa, vamos ajeitar isso aqui, ir pra academia e pegar a estrada. E antes de sair de San Diego, a gente veio passar num lugar que, na verdade, a gente não tinha nem planejado. A gente tava passando na rua e viu, que é o Amazon Fresh. A gente imagina que seja aquele supermercado da Amazon, você não precisa passar no caixa, né? Você vai pondo no carrinho e no próprio aplicativo vai acrescentando, né, na sua compra. Vamos ver se a gente consegue, se dá pra fazer isso, se a gente precisa baixar aplicativo. E olha só onde a gente parou, do lado de uma New Defender. Muito bom. Aqui tem bastante dessa New Defender nos Estados Unidos. A gente tem encontrado bastante. É a segunda ou terceira que a gente vê assim estacionado. E na rua um montão. Sem falar carro elétrico, né? E nem só da Tesla.
todas as grandes montadoras a gente vê versão elétrica aqui. Esse aqui é um Tesla, esse aqui também. Muito interessante. Ok, we're gonna have a look. Thank you. Então tem que pegar, escanear com o aplicativo. Que tem no aplicativo da Amazon. Isso, e aí você pode usar ele. Então a gente vai dar uma olhada na loja pra ver se tem alguma coisinha e aí não baixa. vai pagar mais caro só pra fazer Não, uma só se tiver preço bom. do aplicativo. Aí vai vários chocolates. Pra ter uma ideia, pacotinho de M&M 5,29. As barras da Lindt por R$3,79. É mais ou menos isso os preços aqui, né? Não achei mega barato por enquanto. E uma coisa interessante é para quem tem o Amazon Prime, tem um preço diferenciado. A tarjeta vermelha aqui é só para quem é Prime. É isso. Aqui tem uma parte que provavelmente você compra no aplicativo e retira aqui. Então a pessoa está separando aqui os pacotes. E fora esse negócio do carrinho, né, que essa moça tá andando aqui com o carrinho, tem a opção de passar no caixa normal. Então, se você não quiser fazer o esquema do aplicativo, você passa ali no caixa e já era. Tem tanto autoatendimento aqui, tá aqui atrás das coisas, 6, 7, quanto ali a moça atendendo. Tem uma estação pra você perguntar pra Alexa onde estão as coisas. Quer fazer o teste? Alexa, Vai com vergonha. Ela não entendeu o que você falou. Hello Alexa, where's the cheese, please? Ué. Alexa, where is the cheese? Quebrou. Deixa eu tentar, segura aqui. Alexa, where is the cheese? I am not sure where to find cheese. The store associate. Tá vendo? Tem que praticar a pronúncia. Alexa, where is the cheese? Usar com um pouquinho de Cheese is a dairy product produced from curdling milk. It comes in various types, such as cheddar, ele tá Swiss, contando a and história provolone. do queijo. Ok, Alexa, bye bye. Mas é bem interessante, né? O conceito aqui é meio tecnológico, então, fora isso da Alexa, aqui as plaquinhas falando o que tem são telas, o carrinho a gente viu o pessoal escaneando, você meio que tem que segurar na frente de onde tem umas luzinhas. Show? Um short, só precisando. Aí você tem que segurar na frente o produto, né? Você pega o produto, meio que segura na frente, aparentemente não é nem com código barra, aí ele reconhece e deve ir calculando ali no aplicativo. Mas no geral tá um pouquinho mais caro que os outros mercados, então já foi legal te conhecer, mas vamos Bora. seguir. Aqui é um ponto que tem na Uberlândia. Tem alguns carros já aqui espalhados. Engraçado, mas aqui parece não é viajante. Parece que é morador, né? Os americanos mesmo que estão meio que se instalaram por aqui e estão ficando. A gente vai dormir hoje no quintal junto com os moradores dos Estados Unidos que vivem no carro, que pelo jeito realmente isso é muito comum aqui. É uma outra realidade. A gente não viu isso no mundo, em nenhum país das Américas, né?
uma quantidade assim tão expressiva de moradores de carro. Vamos aproveitar essa paradinha aqui para descansar no meio do deserto, para já fazer nosso almojanta. Carol tá picando aqui cebola, cenoura, pimentão, batata. A gente vai botar mais arroz e massa de tomate, né? Molho de tomate. E coxa sobre coxa. Então vai ser comida de uma panela só, uma galinhada. Ai, tem a farofa aí. Ah, aí é bom, hein? Arroz com frango, um monte de vegetais e farofa. Eu preciso só falar um negócio antes da gente ir pra academia que tá muito estranho aqui. Essa aqui é a cena normal que a gente tem passado aqui nos Estados Unidos. A gente para aqui no estacionamento, né? Às vezes aqui, às vezes no Walmart, e o Thiago vai mexendo no carro. Isso a gente fez em todo o país, tá? Não é que só aqui nos Estados Unidos. Sempre. Para no posto de combustível, enche a água, mexe no carro. Um chão asfaltado, pra gente é uma oficina, né? Sim. Então a gente não tá nem aí. Até aí, beleza, somos viajantes, dá pra ver, bandeirinhas no carro. Mas aqui nos Estados Unidos, ontem, 3 pessoas vieram oferecer dinheiro pra gente. A gente achou isso muito estranho. Perguntou se a gente tá passando necessidade, se precisa de alguns dólares. Um cara falou pra gente que a gente veio pra Slap City? Que é uma cidade meio... Dos mendigos. Eu vi hoje um vídeo no YouTube aqui sobre isso. E a cidade dos mendigos. É a última cidade livre no mundo, então você sem não paga regras. imposto, você faz o que você quiser. Eu acho que eles estão achando que a gente é mendigo aqui nos Estados. A gente sabe que aqui na Califórnia tem um problema grande com morador de rua carro. Que mora nos carros, né? E a gente tem visto realmente, assim, carros normais como esses aqui, e as pessoas dentro assistindo TV, você olha, tem umas cortininhas, um monte de coisa dentro do carro. É tipo a gente. É tipo a gente, e as pessoas estão confundindo. Ontem a gente foi abastecer no posto o diesel, né, pro galãozinho, veio uma mulher, parou o carro assim perto da gente e perguntou: vocês estão precisando de dinheiro? A few bucks? A few dollars? Não, that's okay. A gente falou, não, a gente fica até chato depois. Assim, é legal que as pessoas estão querendo ajudar, né? Sim, tem um lado bom. Tem gente que tá precisando de mais ajuda e a gente. Só que aí é estranho alguém vir falar assim com você. É engraçado que interessante. Todos os países que a gente passou, todo mundo realmente reconhecia a gente como viajante, né? Então vinha conversar, nossa. Queria saber da viagem. E quando encontra motorhome com motorhome ou camper com camper, qualquer tipo de viajante com viajante, o cara se cumprimenta, conversa. Aqui não. Aqui é a coisa mais comum do mundo é ter uma van, ter um camper, ter um Alguns até vieram, depois de a primeira impressão deles é, são mendigos. E depois eles, vocês são do Brasil, tá viajando. Aí rola todo aquele interesse e as perguntas. Mas a primeira impressão que a gente tem deixado aqui é mendigo e a gente poderia estar ganhando dinheiro assim, mas a gente não tá aceitando o dinheiro da galera. Morador do carro.